Shalom! Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia, a aula que conecta a palavra de Deus ao seu coração. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2026. Alegria é receber a sua presença, a sua participação em mais uma aula do profeta Daniel. Estamos avançando na aula de número 5. Como nós já entramos no capítulo 8, vamos já começar pegando uma caneta, um caderno e vamos anotar as divisões deste capítulo, que ao todo tem 27 versículos. Pronta para anotar? Então vamos lá. A divisão do capítulo 8 de Daniel está: versos 1 e 2, nós temos o cenário da visão de Daniel. Muito bem. Dos versos 3 até o verso 14, nós temos a descrição do cenário que ele viu, né? Que é o bode, o carneiro primeiro e o bode. Continuando, dos versos 15 ao 25, nós temos a explicação desta visão que foi descrita nos versículos anteriores. E por fim, nos versos 26 ao 27, nós temos a conclusão. Aqui está a divisão que vai nos auxiliar na interpretação de cada verso. Vamos relembrar o que é o cativeiro babilônico. Lembrando que ele se deu início no ano 605, e o livro de Daniel nos mostra isso, onde houve a primeira invasão da Babilônia. No ano de 597, foi a segunda invasão da Babilônia contra os judeus. Lembrando que Deus os entregou, subjugou ao poderio dos gentios. Por quê? Porque eles se voltaram contra Deus. Eles viraram as costas contra Deus. Em 586, foi a terceira invasão babilônica. Ao todo, foram 3 invasões. No ano de 538 a.C., foi o retorno dos judeus à sua terra, quando então era o Império Medo-Persa, que é o carneiro, que tem 2 chifres, neste capítulo 8 que estamos estudando. Mas ainda aqui não aconteceu, nós estamos ainda no período da Babilônia. Esse então é o período do cativeiro. Na leitura bíblica hoje, nós encerramos o livro de Levítico. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês quando eles não deram ouvidos à palavra de Deus, eles não respeitaram a lei de descanso da terra. E aí, nós vemos no capítulo 26 que Deus dá os mandamentos, as promessas, as advertências. E no versículo 33 do capítulo 26 de Levítico, o Senhor fala: eu vos espalharei entre as nações e vos perseguireis com a espada desembainhada. A vossa terra será devastada, as vossas cidades se tornarão um deserto. Então a terra, olha isso, a lei da terra, usufruirá os seus sábados todos os dias da sua devastação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então, debaixo dos inimigos quem? Os povos pagãos, os não-judeus, os gentios. Nesse tempo em que vocês não estarão em Jerusalém, a terra descansará e usufruirá dos seus sábados. Durante todos os dias da devastação, ela descansará pelos dias que não descansou, os vossos sábados, quando vocês habitavam nela. Mas nós lembramos que sempre há um remanescente fiel, sempre tem aqueles judeus piedosos, crentes no Senhor Jesus. E no versículo 40, ele vai dizer: então confessarão o seu pecado e o pecado de seus pais, as suas transgressões que praticaram contra mim.
e confessarão que insistiram em me contrariar, que eu também os contrariei e os levei para a terra dos seus inimigos. Então, se o seu coração incircunciso se humilhar e aceitarem o castigo do pecado, eu, o Senhor, me lembrarei da aliança com Isaque, da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. A terra também será deixada por eles e descansará os seus sábados, sendo devastada por causa deles. E receberão o castigo do seu pecado, porque rejeitaram, olha, rejeição dos meus preceitos e desprezaram os meus estatutos. Versículo 44. Mesmo assim, quando estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei e nem os detestarei, a ponto de destruí-los. Aí nós vemos aqui, ó, totalmente de quebrar a minha aliança. Deus, ele fez aliança e ele não pode voltar atrás. E ele diz por quê? Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, por amor deles quem? Do remanescente, daquele judeu fiel, crente no Senhor, que o Senhor prometeu dar a terra, ele falou, por meio deles me lembrarei da aliança com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, diante dos olhos das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. E são esses os estatutos e preceitos e as leis que o Senhor firmou entre si e os israelitas. Aonde? No Monte Sinai, aonde o Senhor Jesus voltará na terra e pisará os seus pés neste local, no Monte Sinai. Aqui em Levítico, o Senhor falou com Moisés, palavra do Senhor. Amém. Esse gráfico dessas datas eu peguei no comentário da Bíblia Scofield e nós já lemos que esses detalhes nós temos no capítulo 25 do profeta Jeremias, que nós já lemos na aula passada. Então já foi profetizado pelo profeta Jeremias. E aqui a gente leu Levítico, hein? Olha que legal, a Bíblia toda ela é progressiva, né? Ela vai trazendo os detalhes. O que é o entender? É você comparar os versos para você ter uma melhor compreensão da palavra de Deus. Entender é quando você compara para aprender. E é o que nós começamos fazendo na aula. O conhecimento do futuro, profecia, né? Muda os crentes a terem uma vida equilibrada, de caráter e uma conduta reta. A palavra-chave para hoje é equilíbrio, ok? Para a gente não ficar desequilibrada com as circunstâncias da vida. Equilíbrio. A Bíblia serve para isso. A profecia, ela serve para isso. As promessas do Senhor sempre têm um sim. Isso são palavras do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, o Paulo fala assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, e o amém é o nome de Deus, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém. Eu trouxe esse gráfico. Nesta imagem, nós temos aí o pico das montanhas da profecia. Muito bem, aqui nós vemos o profeta. E o que os profetas viram? Tá vendo o pico das montanhas? Agora, aqui é o vale. Aqui não está no alcance da visão, tá vendo? Ele vê nos picos. Então, o que os profetas viram? Eles viram o nascimento de Jesus, aqui essa estrela. Eles viram o Calvário, Isaías 53 descreve. Eles viram o anticristo, que nós estamos estudando em Daniel, capítulo 7, né? Nós já entramos nesse assunto. Ele também viu o sol da justiça, profeta Malaquias. Também já estudamos esse profeta maravilhoso. Eles viram também, olha aqui, o trono e a coroa, o reino dos céus, eles viram o milênio.
Eles viram a destruição da terra pelo fogo, olha a chama aqui, ó. E isso a gente vê aí na carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 7 até o 13. E eles viram aqui também, ó, novos céus e nova terra. Aí o profeta Isaías, capítulo 65, 66, Apocalipse 21 também vai falar sobre os novos céus e nova terra. Agora, aqui no vale, os profetas não tiveram essa visão. Isso não alcançou. Ou seja, aqui no vale é a igreja. Somos nós, a era da igreja. Eles não conseguiram acompanhar. Nas profecias, eles avançaram tudo isso. Mas esse mistério aqui, ó, foi dado apenas para o apóstolo Paulo. Esse gráfico, ele está extraído na Bíblia Tim LaHanne, falei certo, Clebson? Da editora Ragnus. Se vocês quiserem adquirir, depois eu posso escrever lá no grupo. É da editora Ragnus, é da primeira edição do ano de 2026. Muito bem, continuando. Os profetas tiveram uma visão de picos da história, como nós vimos no gráfico, e eles não viram. Não foi mostrado para os profetas a época do corpo de Cristo, da formação do corpo de Cristo. Esse mistério somente para o apóstolo Paulo. Isso está em Efésios capítulo 3. Daniel, que nós estamos estudando, é objeto do nosso estudo, ele vivia debaixo da lei antes da cruz. E lhe foi revelado a época da tribulação. Então, o livro de Daniel, ele vai falar sobre a época da tribulação e a vinda do Messias à terra para governar, para reger com justiça. Mas Daniel pouco entendeu as revelações, as visões que ele recebeu, e ele escreveu e ele guardou a palavra de Deus no seu coração, conforme está descrito no último versículo do capítulo 7. Vamos ler juntas? Versículo 28. Aqui terminou o assunto, quando ele teve a visão, dormindo. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. E o capítulo 8 também ele encerra com essa despedida, né? Ele não entendeu tudo, mas ele guardou. Agora, os cristãos do nosso tempo, né, do tempo da graça, da era da igreja, devem estar comprometidos no conhecer e obedecer a palavra do Senhor. E Daniel procurava entender. Então vamos lembrar que entender é comparar as escrituras para poder aprender o plano do Senhor. E Daniel estava muito interessado em conhecer o plano do Senhor, obedecer e também poder conhecer a fundo o significado daquelas visões, que era uma coisa absurda, de fantástico, ele poder ter essas visões. Muito bem, então é essencial que nós saibamos interpretar a Bíblia corretamente para que evitemos erros. Lembrando daquela frase, né? Não tire um texto fora do seu contexto, porque senão ele vira um puro pretexto. Então tem que tomar cuidado com a forma de interpretar, com a forma de que você está olhando e fazendo essa leitura. A interpretação é única, vamos entender isso. Evite pegar promessas que são específicas para Israel e aplicar a outros países, por exemplo, os Estados Unidos, para a China, para o Brasil, ou até mesmo dizer que a igreja é o Israel. Não, não é. A igreja é uma coisa, Israel é outra. Deus tem um plano com as nações, Deus tem um plano com a igreja, que é o corpo de Cristo, que somos nós, salvas, né? Que são judeus e gentios salvos, e Deus tem um plano com Israel, que são judeus não salvos.
e as nações que estão perdidas também, que precisam de salvação. Então Deus tem um plano para cada um desses grupos, ok? Então vamos lembrar que Israel é o povo terreno de Deus. Assim não tem como errar. Israel é o povo terreno. Deus prometeu a Abraão terra, semente e bênção. Aonde? Aqui na terra. Agora a igreja é o povo celestial de Deus. Nós somos peregrinos aqui. A nossa cidadania é lá nos céus. Então quando você faz essa distinção, você vai ser bem sucedido na interpretação da Bíblia, tá? Então é só tomar esse cuidado em aplicar o texto, porque eu considerei o capítulo 8 difícil. Você tem que ler com muita atenção e saber a ordem dos acontecimentos e fazer essa ligação com o capítulo 2 e o capítulo 7. E mais detalhes não tem no livro de Daniel. Aí quem vai dar maior detalhes é o apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 13, capítulo 17, capítulo 19, né? Mas em outro momento a gente tem mais capítulos de Daniel que a gente vai entrar mais a fundo, ok? Então o importante é que a Bíblia nunca vai confundir Israel com a igreja. Ainda que haja uma similaridade entre a nação de Israel e a igreja, a promessa incondicional e eterna à nação de Israel não deve ser espiritualizada e transferida para a igreja. Então, filosofias modernas, atuais, não devem ser usadas como base para a interpretação do texto bíblico. Cuidado com isso também, gente. Profetas falam sempre do futuro como se fosse para nós o presente ou o passado, uma coisa histórica, né, que já aconteceu. Quando a gente viu aquele gráfico da lei dos picos, então significa o quê? Que às vezes um trecho da Bíblia que nós lemos, ele pode dar a visão de dois picos. Ele vê o nascimento e ele vê a crucificação. E aí ele esconde o que entre eles? O vale. Ele não consegue mostrar o que é o período da igreja entre eles. Por exemplo, o nascimento e aí a morte e o reino. Mas aí não tem o período da igreja, então não tem o vale. E essa visão os profetas não tiveram. Então eu acho que ficou claro, né, gente? Então tem também a lei da dupla referência. Então antes do infalível cumprimento maior, um cumprimento total daquela profecia, às vezes são cumpridas somente parcialmente, num sentido menor, na espécie de uma pequena amostra preliminar, que é isso que a gente vai falar hoje. Tem uma profecia preliminar aqui, em Daniel 8, e o mais, o todo, ainda virá. Então nem tudo aqui no capítulo 8 foi literalmente cumprido. Tem coisas que ainda vão acontecer. Exemplo, Mateus 24, Jesus faz uma profecia de Jerusalém destruída no ano 70, mas mostra uma destruição maior que virá no período da grande tribulação, que é a ira do Cordeiro, ou seja, é lá no fim dos tempos. Então, tudo que foi cumprido até hoje, onde nós estamos, 2026, foi cumprido literalmente. Por que supor, em algum aspecto futuro, que não será mais? Então eu creio literalmente como a palavra de Deus está me dizendo. Aqui nós temos, enquanto as profecias, voltando para Daniel, os 4 reinos mundiais, Daniel 2, Daniel 7, ele forneceu um panorama geral sobre todos os acontecimentos da história, as visões do futuro, que estudaremos agora no capítulo 8, e nos traz muitas afirmações detalhadas sobre o segundo e o terceiro império mundial, que é o Medo-Persa, que trabalharam juntos, que representa os braços, né, o metal na estátua de prata, representando o urso no capítulo 7 e aqui no capítulo 8 representando quem? O carneiro. E Daniel 9, Daniel 10 vai falar quem são eles. Ciro, né, e Dario, os Medo-Persas. Então eles
derrubaram Babilônia e exerceram com grande poder. Aqui fala dos três, do segundo e do terceiro. O terceiro é quem? Aí ele perde para quem? Para Grécia, ok? Então é isso que Daniel 8 vai tratando. Mas ele fala de mais detalhes e a gente vai ver isso gradativamente. Trata então da visão de Daniel, que ele recebeu quando? No versículo 1, no terceiro ano do reinado de Belsazar, e isso entre 548 a 547 antes de Cristo. Estava quase acabando. Aí nós temos a imagem aí da luta dos dois impérios. Então aqui o carneiro representando Medo-Persa, Ciro e Dario, e aqui representando esse bode com chifre, o Império Grego, né? E aqui Alexandre o Grande, só que ele quebra, lembra? Abrindo aí para os seus 4 governantes, e dentre eles sai o Seleuco Antíoco Epifânio. Agora eu pergunto, você procura entender a Bíblia quando lê? Ou você só lê por ler? Aqui eu não entendi, tá difícil. Vou fazer a pergunta de novo. Você procura entender o que lê na palavra de Deus? Diante das Escrituras, você se sente constrangida? A Bíblia, a palavra de Deus, ela é clara em dizer que haverá um juízo, que virá a ira de Deus. Lembra de Malaquias? Eles contestavam, Deus não julga, Deus não julga. Julga. Está tudo no tempo certo do Senhor, está tudo cronometrado. Você sabe qual é a sua situação agora? Diante de tudo que a gente lê na palavra de Deus, as coisas que andam acontecendo, como está a sua vida? Que a palavra de Deus, ela mexa com a nossa estrutura. As profecias, elas têm que nos dar a esperança. E ler e conhecer as Escrituras, as profecias, nos dá forças e vigor para este mundo que nós vivemos, porque a nossa esperança não está limitada neste mundo. Não está limitado aqui, mas a nossa pátria, ela é celestial. Daniel, capítulo 8, dos versos 1 a 8, trata exatamente dessa imagem retratada, o conflito no território. Quem é mais poderoso? E até hoje, né, a gente observa e acompanha isso. Quem é mais poderoso? Quem está mais em evidência? Quem é o dono de tudo? Então, é uma guerra, né? O poder que sobe na cabeça do homem, do governo. Qual foi o motivo da visão de Daniel no capítulo 8? Foi o de confirmar a expectativa do profeta Jeremias, capítulo 25, e versículo 11, quando ele vai dizer, e toda essa terra virá a ser um deserto, um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então Daniel, lendo, conhecendo as Escrituras, tendo o profeta Jeremias, ele estava entendendo e fazendo o cálculo de quando iria suceder, então, os novos impérios. O chifre pequeno deste capítulo 8, agora vamos pegar aqui Daniel 8 e vamos ter bastante atenção neste momento. Vamos comparar o 8 com o 7, porque os dois falam de um chifre pequeno. Mas o chifre pequeno do capítulo 8, dos versos 9 até 14, que nós identificamos quem é esse chifre, demos o nome, foi cumprido na pessoa de Antíoco Epifânio. Então, atenção. Agora você vai para o capítulo 7 e no versículo 23 não se trata da mesma pessoa, tá? Porque no versículo 23 é o quarto animal do quarto reino. Então, lembrando, o primeiro reino Babilônia, o segundo Medo-Persa,
o terceiro o Império Grego e o quarto o Império Romano. Ora, se Daniel capítulo 7, versículo 23, trata do quarto animal, do quarto reino, que ele vai devorar toda a terra, ele vai pisar os pés e fará em pedaços. E aí tem os 10 chifres, lembra? Da estátua tem o ferro, barro, e ferro com barro não se mistura. Assim como água com óleo não se mistura, nós que gostamos de fazer pães caseiro, né? Tem pães que você põe o óleo, põe a água, não mistura. Não há mistura. Então aqui, ó, será as 10 confederações. Só que daí vai sair alguém que vai profanar, alguém que vai blasfemar contra o Deus Altíssimo, versículo 25. E aqui ele está falando do anticristo. Então, esse anticristo que nós vemos aqui, ele vai sair do Império Romano, do quarto reino. No capítulo 8, agora vamos para o capítulo 8, avançar, dos versos 9 ao 14, é Antíoco Epifânio. Como que eu sei? Porque ele é do terceiro reino. Ele é do terceiro império. Então, não são as mesmas pessoas, ok? Antíoco Epifânio dizia assim: bom, glorioso, magnífico. Ele se chamava assim. Ele se nomeava como esse Deus. Todos eles, né, acham que são deuses. Começando com Faraó, né? Nós já lemos Êxodo. Daniel 8:9. Vamos ler juntas. E de um deles, do chifre do Império Grego que quebrou, um deles saiu um chifre muito pequeno, Antíoco Epifânio, o qual ele cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Essa terra formosa, gloriosa, se você não anotou, então anote Israel, tá bom? Essa é a terra gloriosa, é a terra onde Deus chamou um povo para ser um canal de bênção para todas as nações. Onde o Senhor Jesus Cristo fala com a mulher samaritana no capítulo 4, a salvação vem dos judeus. Não é que Deus só salva os judeus, gente, não é isso. Ele preparou um povo, ele preparou um remanescente em cada época. Em cada uma das eras tem um grupo em que Deus separou, ok? Na maioria, Israel rejeitou, mas sempre tem uma minoria, sempre tem um grupo pequeno, fiel, por isso que falo remanescente do Senhor. E quando um judeu hoje se converte, quando o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, este é o verdadeiro Israel de Deus. Então, o que é o Israel de Deus? É quando um judeu, nesse tempo, no período da graça, onde o Espírito Santo convence, convence, né, o pecador da justiça, do juízo e do pecado, ele se torna o verdadeiro Israel de Deus, porque ele se converteu ao Senhor Jesus. Porque a maioria, ela está cega, ela não consegue enxergar a salvação. Eles não entendem isso. Agora, voltando aqui para o Antíoco Epifânio, a gente está falando do terceiro império, que é o Império Grego. Então, é o vigor grego, né? Como ele se sentia. De onde que será que ele surgiu? Então, ele surgiu a partir do reino seletivo dos 4 grandes reinos. Que lembra que eles estavam lutando, Alexandre o Grande morreu e eles estavam querendo o poder ali, porque o Império Grego estava dominando ainda. Ele avançou para onde? Para o Egito, sul, depois Mesopotâmia, leste, e para Israel, que é a terra aqui formosa, magnífica, gloriosa. Cada versão ela está de uma forma, né? Então essa terra aqui é Israel. Então a gente já deu o nome para esse personagem, esse elemento aqui do capítulo 8, verso 9, que surge. Aonde ele surge? Na terra formosa, que é Israel. Terra magnífica. E Daniel vai nos ajudar a entender melhor sobre isso. Daniel 11, por favor, no versículo 16. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, ninguém poderá resistir diante dele, e ele estará na terra gloriosa,
e por sua mão haverá destruição. Aqui já está falando de lá na frente no Império Romano. Então, tudo na terra gloriosa. Então, no capítulo 8, ele vai falar muito forte sobre a perseguição dos judeus, tá bom? Então, aqui no versículo 16 do capítulo 11, está falando do anticristo. 41, ele entrará na terra gloriosa, Israel, pode anotar aí. E muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amon. E o verso 45, ele armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo, Monte Sião, e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E por fim, ele vai ser destruído com o sopro da boca do Senhor, né? E o profeta Ezequiel também fala sobre ele na Terra Santa. Então, Israel é a gloriosa de todas as terras. Daniel 8:10. Daniel 8:10, vamos voltar aqui à leitura. Ele se engrandeceu, Antíoco, agora eu estou falando do terceiro governo, o terceiro império, que é o grego, ele se engrandece até contra o exército do céu. Anote essa palavra. E alguns do exército e das estrelas, mais uma palavra para você destacar, ele lança sobre terra e pisoteia, quer dizer, ele destrói, né? Ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército, anota também, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, o lugar do seu santuário, e foi lançado por terra, ou seja, ele quis destruir tudo. Aqui ele se engrandece. Contra quem? Contra o exército do céu e estrelas, né? Nós anotamos. Exército, o que significa o exército? Agora, quem vai nos ajudar é o livro dos começos. Livro de Gênesis, capítulo 15. No verso 5, Deus falando com quem? Com Abraão. Deus animando Abraão aqui, né? Versículo 5. Então o Senhor levou Abraão para fora e ele fez o quê? Abraão, olha para o céu. Conte as estrelas, se é que você pode contar. E ele disse, assim será a tua descendência, incontável. A descendência será inumerável. Israel, se você olha no mapa, é menor que um pingo no i quando você está escrevendo uma palavra. Mas como são numerosos, e como nós começamos a aula na leitura de Levítico, o Senhor os espalhou por toda a terra. Por quê? Porque eles transgrediram contra Deus, né? Desobedeceram as ordenanças, os estatutos do Senhor, não deram ouvidos à palavra de Deus. E ouvir, lembrando que ouvir significa crer. Quando você ouve, então você crer. Quando você não crê, você está desobedecendo. E o povo de Israel não sabia ouvir, não sabia crer. Foi um povo incrédulo. Com tudo que Deus fez, com todos os sinais e maravilhas, é um povo rebelde que se voltou contra Deus. Êxodo 7:4 também ele fala sobre o seu exército, e aqui eu transcrevi na tela, Faraó, pois não vos ouvirá. Então Deus já advertindo, o Faraó não vai ouvir vocês. E eu, Senhor, porei minha mão sobre o Egito. Então tudo tem um propósito do Senhor, né? Quando você lê Êxodo, fala, ele vai e fala e pede, liberta o povo, e Faraó uma hora fala, depois ele muda. Mas por que não deixa o povo ir logo? Porque Deus tem um propósito. O relógio de Deus não é o mesmo que o nosso. O tempo de Deus é um outro tempo. Lembrando que Deus é o El Olam, o Deus eterno, o Deus que muda as circunstâncias. E para tudo ele tem um propósito. Aqui no caso, Êxodo 7:4, por que o faraó não os ouvirá? Porque eu porei a minha mão sobre o Egito. Eu tirarei os meus exércitos. O que é meus exércitos? Depois da vírgula vem a resposta. Meu povo. Quem é o povo de Deus? Depois da versícula vem
a resposta novamente, seguindo, confirmando, olha aqui, ó, filhos de Israel. Aonde eles estavam? Na terra do Egito. Eles viviam ali como? Com grandes juízos. Olha só. Então, você vê como a Bíblia mesmo explica ela. E aqui nós entendemos que exército, então, é o povo de Deus, os filhos de Israel, que Deus tirou com mão forte lá do Egito, para mostrar que Ele é o Senhor, que Ele é soberano. Êxodo capítulo 14, que é o capítulo chave de Êxodo, que fala sobre a Páscoa. E aconteceu que ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, novamente aqui, ó, exércitos do Senhor saíram da onde? Do Egito. Então tudo é a vontade permissiva de Deus. Voltando, Êxodo 12, desculpa, corrigindo. Agora aqui, Daniel 8. Antíoco Epifânio desenvolveu um ódio terrível contra o povo de Israel. Que mais? E o culto a Deus. Então aqui, ó, exército dos céus. É uma expressão simbólica para Israel, tá? Em Daniel 8, que nós lemos, versículo 10. Tá bom? Então a gente está dando os nomes aqui para entender melhor. O que o Antíoco Epifânio fez? Crueldades. Crueldades, praticou esse pequeno chifre aqui do capítulo 8. Ele cometeu sacrilégios contra o Deus de Israel, ele profanou o templo de Jerusalém, transformou o altar em holocausto num altar para Zeus, paganismo, ordenando que porcos fossem sacrificados. Lembrando que quando nós lemos Êxodo, Levítico, a gente vê que tudo era santíssimo. A forma como o sacerdote tinha que se apresentar, a vestimenta, quantas vezes fazia, os animais todos teriam que ser sem defeito, e para cada tipo de pecado era um tipo de animal, sacrifício. Tinha a oferta do sacrifício, tinha a oferta pela culpa. E nós vemos que ele também destruiu os rolos, ele destruiu as leis. Ele falou, pouco me importa isso. Isso não é nada, eu vou mudar tudo isso. Como se ele quisesse ser o Salvador, o Redentor. Aqui quem é o Deus sou eu sou adorado. E ele determinou pena de morte para quem observasse o sábado, que os judeus faziam isso, e praticassem a circuncisão. Então, inúmeros israelitas fiéis à lei, né, o Torá, eles foram martirizados por Antíoco Epifânio e se negaram a abandonar o Deus vivo. Então, aqui nós vemos o que? A perseguição. Tudo isso na visão de Daniel, tá? Ele começou a ver essas coisas. Versículo 10, ele se engrandece, esse rei, contra o povo judeu e os lança por fora da terra e os pisoteia. Essa expressão, então, exército do céu, nós entendemos que é o povo de Deus. Então aqui, por quanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, agora Gênesis 22, Deus falando com Abraão, e você obedeceu a minha ordem, agora você vai ser muito abençoado, Abraão. Grandissimamente eu multiplicarei a tua descendência como, ó, novamente a expressão, estrelas do céu. Então ficou bem claro que estrelas do céu significa o povo de Deus, os judeus. Antíoco Epifânio estava mexendo com quem quando fala exército dos céus, as estrelas? Ele estava mexendo com o povo de Deus, com a menina dos olhos de Deus. E as estrelas do céu aqui na terra, zombando, desmoralizando as promessas de Deus, se julgando um Deus, ele se engrandeceu. Daniel 8:11, continuando, ele se engrandece até contra o príncipe do exército, e ele foi tirado do sacrifício contínuo e o lugar de seu santuário foi lançado por terra. Ou seja, ele mudou o governo em Israel e ele mudou a forma de adoração em Israel, querendo o controle de tudo, dominar tudo.
Daniel 8:11 é a perseguição dos judeus, que se cumpriu no ano 170 a.C. Os macabeus não aceitaram a imposição dos gregos contra Judá, né? No caso, estava sendo perseguida, mas uma perseguição acirrada. E aí eles tiveram 20 anos de autonomia, quando eles retornaram. Saíram da Babilônia, no Império Medo-Persa, retorna para sua terra, em Jerusalém, tem toda a autonomia, só que durou pouco. Até que os romanos chegaram no ano 73 a.C. Então, na história de Israel, uma perseguição após a outra. Parece que tem paz por um tempo, depois volta a perseguição. E é sempre assim. E vai ser assim até, lembre Mateus 23, até que vocês digam, Baruch rabá Hashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Até que eles reconheçam que o Salvador é o Messias. Importante entender, os profetas falam do futuro como se fosse um presente ou o passado para nós, né? Então essa é a regra da lei da dupla referência. Quando Daniel viu isso, para ele era profecia, não tinha se cumprido. Mas para nós, até aqui onde nós estamos lendo, é um fato histórico. Epifânia é um elemento histórico, aconteceu isso, né? Nós vemos nos registros. Então, essa é a regra da lei de dupla referência. Vai acontecer um cumprimento maior. Então, você vai ver que no verso 25 você fala, será que está falando de Antíoco ainda? Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui com muito cuidado, né? Com muita atenção, sem correr, sem pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. E eu trago essa frase para cá. Então vai dizer lá em Hebreus, né? Isaías, olha só. Isaías vai dizer, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais, por maravilhas em Israel, a parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião. E aí lá na carta dos Hebreus ele vai fazer exatamente uma citação de Isaías 8:18. Então tá claro que é judeu e que o lugar geográfico é Israel. Monte Sião é lá. Aí, quando a gente lê aqui no versículo 13, vamos ler juntas? Aí Daniel fala assim, depois eu ouvi, agora ele não vê, ele ouviu. Um santo que falava com outro santo. Até quando durará? Até quando vai essa profanação? Até quando vai esse sacrilégio? Até quando essa perseguição com o povo de Israel? Esse verso 13, eu peço permissão para que você, junto comigo, pare um pouco, vamos dar uma pausa. Daniel tendo essa visão. Ele foi transportado para a cidadela de Suzã. E aí ele vê todo esse cenário. Agora ele está ouvindo conversa e santo é anjos. Anote aí, anjos. Talvez na sua versão já esteja anjo. No meu aqui está santo. Mas em outras versões, né? E comentários bíblicos, ele ouviu anjo falando com o outro. Ele ouviu. Então, anjo, quando conversa, ele não fica falando no pé do ouvido. Você conhece gente que fica cochichando no ouvido? Que fala entre os dentes, para ninguém entender? Mas os anjos não é assim. Quando o anjo fala, quando os anjos conversam, é para todo mundo ouvir. Como o evangelho é para todo mundo ouvir. É a palavra viva e poderosa de Deus. É a dinamite de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É para abrir bem a boca e falar do evangelho. Para que as pessoas compreendam, que o Espírito Santo faça, né? Essa compreensão, que a pessoa entenda que precisa de um Salvador e que é pecador, está perdida. Então os anjos conversavam e Daniel ouviu. Olha lá, agora é anjo. Um conversando com o outro e até quando isso vai durar? Até quando é a pergunta?
Então, Daniel 11, nós vemos o sacrifício sendo profanado, o santuário, o sacrilégio no templo, por esse grego, Antíoco Epifânio. Versículo 12, a gente viu a transgressão. E os anjos perguntam, até quando? Esse ato rebelde contra Deus e o templo. Até quando este homem, este elemento histórico, que deitou por terra toda a verdade, que quis mudar a maneira, que quis mudar o governo, tudo em Israel, parecia estar numa santa paz. Versículo 13, depois ouviu um anjo que falava. Então Daniel estava na companhia de anjos. Anjos. Olha, angiologia aqui na Bíblia. Doutrina, ensinamento sobre os anjos. Então aqui no versículo 13 e 14, uma coisa fantástica, gente. Uma coisa celestial. Trata da conversa de dois anjos e um deles pergunta para o outro, quanto tempo vai durar todos os acontecimentos desta visão? Então tem gente acompanhando, Daniel não está sozinho. Ele tem uma visão celestial ali. Até quando será suprimido o sacrifício diário, a rebelião devastadora? Até quando vai prevalecer tudo isso? Até quando o santuário e o exército, povo de Israel, que nós já fizemos a pesquisa, ficarão entregues no poder deste chifre pequeno e serão pisoteados? Que vigor grego é este? Que até os anjos perguntaram, até quando durará a transgressão assoladora? Os anjos conversam, minhas amadas. Eles acompanham e eles estão vendo até quando durará o tempo que serão pisoteados. Que tempo? O tempo dos judeus, o templo dos judeus, o povo de Deus, as autoridades dos judeus. Os anjos estão acompanhando o desenvolvimento do tempo em que o templo em Jerusalém vai ficar parado. E já ficou parado 70 anos antes, né? Que eles estavam lá na Babilônia, 70 anos. Aí eles voltaram, retornam para Jerusalém e fica por quanto tempo? Aí a resposta vem no verso seguinte, 8:14. Eu tenho 2 minutos. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã. Anote aí no seu caderno, 2.000, escreve o algarismo, e 300 tardes e manhãs. O santuário será purificado, renovado, reformado. Mas o que é esse 2.300 tardes e manhãs? Então aqui, lembrando que Daniel capítulo 8 foi escrito na língua hebraica, portanto, destinada para judeus, para falar da perseguição dos inimigos do povo de Deus, que é o exército de Deus. Então Daniel tem esta visão e os anjos aqui acompanhando e se interessando no programa de Deus. E aí a conversa deles e vem um e fala, vai durar até... Então tudo tem um tempo limitado, tudo tem um limite, tudo tem um propósito. E é bom a gente lembrar que, fazendo aplicação para nós, tudo na nossa vida também tem um tempo. Não pense que as suas aflições, dores, angústias, sofrimento vai durar a vida inteira. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Tudo tem um limite. Vamos lembrar disso. Vamos encerrar esse estudo de hoje com essa palavra. Tudo tem um limite. Deus tem um plano para cada uma de nós. E Ele sabe perfeitamente até onde você pode suportar. E tudo tem a mão e o agir de Deus. Eterno Deus, nós te louvamos por esta aula e te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos juntas a palavra de Deus. Laila Tove, obrigada pela sua companhia. Nos encontramos na próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir.